Oi pessoal do sexto ano, tudo bem? Aqui é a Andréia, professora de matemática. Vamos iniciar agora essa semana com a atividade 2, tá? Como é uma atividade que não tinha esse conteúdo no livro, nós elaboramos aqui uma outra atividade em PDF. Essa questão 1 é a única questão que vocês vão ter que fazer no caderno para tirar foto, tá bom? Todas vocês respondem no caderno, mas essa daqui só dá para responder no caderno, tá? Aqui só tem a questão no formulário, a resposta no caderno, vocês me enviem as fotos, ok? Então, o que eu tenho que fazer? O que vocês terão que fazer aqui? Nós vamos trabalhar o conceito de ampliação e redução, tá? Então, aqui eu tenho uma imagem, tenho aqui uma figura A, vocês vão ter que criar algumas figuras de acordo com essa daqui, tá? Tomar essa daqui como base. Então, aqui, por exemplo, uma figura B em azul, duplique somente a largura da figura A. Então, eu tenho que criar uma figura igual a essa, só que duplicar somente a largura. A largura, tá? Essa aqui é a lateral, tá bom? Esta é a largura na vertical. Então, eu vou criar uma imagem igual a esta, só que eu vou duplicar somente a largura, ok? Agora aqui eu vou criar uma figura C, por exemplo, rosa, reduzir a metade, somente o comprimento da figura. O comprimento, essa aqui é a base, tá? Horizontal. Então, ele está pedindo para na figura C, a gente vai reduzir somente a metade. Então, eu vou reduzir o comprimento pela metade só, não está falando para mexer aqui na largura, ok? E assim por diante, vocês vão criar essa imagem aqui, tá bom? Eu fiz aqui um exemplo, tá? Com uma outra medida, tá? Aqui eu tenho o meu retângulo A, tá bom? E aqui eu tenho que criar um retângulo azul, um retângulo B, que duplique somente a largura da figura A. Então, qual que é a largura? A largura é aqui a lateral, tá? Essa lateral é a largura. Nessa largura, nós vamos medir por unidade de quadradinho, tá bom? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, tá? Então, essa lateral aqui mede 5, tá bom? 5 unidades. Então, eu tenho que duplicar somente a largura, tá? Da figura A. Essa é a figura A. O comprimento da figura B permanece o mesmo, certo? São 8 quadradinhos que tem aqui. Então, eu tenho que criar agora uma figura, um retângulo B azul. Eu já coloquei aqui azul, porque ele vem como base deste aqui. O que eu tenho que fazer agora? Duplique somente a largura da figura A. A largura nessa daqui eu vou ter que duplicar. O que é duplicar? É dobrar, certo? Se é 5, qual que é o dobro de 5? É 10, né? Então, eu tenho que subir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, já fiz a minha figura B, tá? Minha figura B, ela é baseada na figura A, eu dupliquei somente a largura. O comprimento permanece o mesmo, não pediu para mexer no comprimento, permanece 8, tá? E a minha largura agora é 10, porque eu dupliquei, ou seja, eu dobrei o tamanho da minha largura. A largura agora, depois que eu dupliquei, ficou 10, o comprimento permaneceu o mesmo. Ele só pediu para duplicar a largura da figura 1. Agora vamos fazer a figura rosa. Eu tenho que reduzir a metade somente o comprimento do comprimento da figura A. Ou seja, o comprimento está aqui, ele pediu para eu reduzir a metade, certo? Aqui eu tenho 8 unidades. Qual é a metade de 8? É 4, certo? Então, deixa eu pegar essa figura aqui como base, tá? Agora, eu vou reduzir a metade. Então, metade de 8 é 4. Deixa eu tirar 4 aqui, olha. 1, 2, 3, 4, ok? Ele não pediu para eu mexer na largura, somente no comprimento aqui, olha, somente o comprimento. Então, a largura permanece 5 aqui também. E agora, o meu comprimento é 4, porque é a metade do comprimento anterior, que antes era 8. Agora, ele quer uma figura D, verde, duplique o comprimento, né? Vamos dobrar a medida do comprimento, e triplique a largura da figura, ou seja, 3 vezes mais, né? Ou seja, triplique. Agora eu peguei de novo como base a figura A, para fazer aqui a figura D, tá? Em verde. Eu coloquei ela aqui embaixo porque ela vai ser maior, olha só. Duplique o comprimento essa parte de baixo, certo? Era 8. Duplicar é dobrar, ok? Então, ou seja, 2 vezes. Qual é o dobro de 8? É 16. Então, vamos lá. 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto. Agora aqui o meu comprimento já está certo. Eu já dupliquei o comprimento da figura A. Era 8, agora tem 16. Agora está pedindo aqui, olha só, triplique a largura da figura A. Então, agora é o quê? Triplicar 3 vezes. Se antes era 5, 3 vezes 5, certo? Dá 15. Aqui eu tenho 5. Então, vamos lá, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, mais 5 de novo. 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. 3 vezes 5 é 15. Pronto, já fiz aqui a minha figura D. Agora aqui para vocês visualizarem como é que ficou, tá bom? Figura D pediu para eu duplicar o comprimento. Dupliquei, era 8. Duplicar é dobrar, virou o dobro de 8 é 16. E eu tripliquei a largura, certo? Que era 5. Tripliquei, são 3 vezes. 5 vezes 3 é 15, tá? Então, isso aqui é o que vocês têm que fazer no exercício 1. No exercício 1, tá bom? E agora nós vamos responder a tabela. Pessoal, agora a gente vai completar essa tabela, tá? A figura A já tá escrita porque é o exemplo, certo? Então, eu tenho aqui figura A. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil. Então, tem aqui a figura A, certo? Número de quadradinhos no interior. Quadradinhos, quantos quadradinhos tem dentro dessa figura, tá? Dentro dessa figura aqui, tem 40 quadradinhos. É a mesma coisa que você vai fazer com a B, com a C e com a D, tá? Você tem que contar quantos quadradinhos tem dentro de cada figura, tá bom? Esse número, tá vendo que é o mesmo número da área, tá? Porque ao invés de contar, você pode calcular a área, tá bom? A área significa quantos quadradinhos tem aqui dentro. Como que eu calculo? A área, você faz a largura vezes o comprimento aqui, tá bom? Então, quanto que é 5 vezes 8? 5 vezes 8 é 40, tá vendo? Eu não precisei nem contar os quadradinhos, tá bom? Olha aqui, a mesma coisa. Aqui já tem que estar perguntando a área, 40. A mesma coisa você vai fazer aqui na C, por exemplo, aqui na C. Quanto que é 5 vezes 4? 5 vezes 4 é 20, ok? Ou seja, dentro da figura C tem 20 quadradinhos. E a área também, porque a área você multiplica a largura pelo comprimento, certo? Deu 20. Muito bem. Agora aqui dimensões de comprimento e largura. Então lembra, aqui a gente está indo por unidade, tá? Unidade é cada quadradinho. Aqui na figura A, o comprimento é 8, certo? 8 unidades, por isso que tem esse U aqui. Por 5 unidades, por 5, é só isso, é a dimensão da figura. Aqui nós estamos na figura C, por exemplo, o comprimento aqui é 4. 4 unidades por 5 unidades. Ok, é assim que vai fazer. Agora, para colocar aqui o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, aqui eu posso somar 5 mais 8 mais 5 mais 8, ou somo 5 mais 8 vezes 2, né? Porque outra vez eu vou ter que somar de novo 5 mais 8, tá bom? O total deu 26. Por isso que eu coloquei aqui 5 mais 8, 13, vezes 2, 26. Agora vamos ver aqui na figura C, tá bom? Eu posso fazer a mesma coisa, 5 mais 4 mais 5 mais 4, ou eu faço 5 mais 4 vezes 2, tá? 5 mais 4 dá 9, vezes 2, 18. Ou eu posso somar, por exemplo, 5 mais 5, 10, mais 4, 14, mais 4, 18, tá aqui, tá bom? Então, essa tabela vocês vão completar de acordo com cada figura que vocês criaram, tá? Lógico, com aquelas primeiras instruções. Essa que eu criei aqui são com outras medidas, tá? Não é a mesma da atividade. Pessoal, agora a gente vai responder as próximas perguntas, tá? De acordo com a tabela que você preencheu, responda. Aí tem algumas perguntas que vocês precisam fazer depois que responderem a tabela, ok? Aqui eu vou dar um exemplo, tá? Do que eu fiz. Então, aqui, olha só. Quantas vezes a figura A cabe na figura B? Então, vamos lá. Figura A cabe na figura B. Eu vou pegar ela aqui, a figura A, ela, aqui no meu desenho, ela é exatamente a metade da figura B, ok? Olha só. Ou seja, ela cabe
duas vezes dentro da figura B. Como que a gente pode resolver isso com uma conta? A gente divide, tá? Então, aqui eu divido a área da figura B, 80, tá? A área da figura A, 40. Então, eu divido para saber quantas vezes o 40 cabe dentro do 80, certo? Ficaria 80 da figura A dividido por 40 da figura B, dá 2, né? Exatamente a quantidade que cabe aqui dentro, tá bom? E assim você vai fazer com todos. Então, agora a gente vai tomar como exemplo aqui a figura C, tá bom? Aqui. Quantas vezes a figura C cabe dentro da figura A? Quantas vezes essa figura C cabe aqui dentro? Ou seja, vamos dividir aqui na maior. Então, A tem 40 metros quadrados de área, ok? Ou seja, 40 quadradinhos. E a letra C tem 20, tá? Então, novamente, a gente faz 40 dividido por 20, para ver quantas vezes a figura C cabe dentro da figura A, e assim por diante. Agora, a nossa pergunta G, tá? Ainda em relação a essa tabela aqui, ok? E as formas geométricas, tá? E aos retângulos que foram formados por vocês. Então, vamos lá. As figuras desenhadas por vocês representam ampliações ou reduções da figura A. Justifique, tá? Da figura A, dessa daqui, ok? Então, agora a gente vai trabalhar esse conceito, tá bom? Para vocês poderem responder essa pergunta. Para a gente poder resolver essa próxima questão, temos que entender o conceito de ampliação e redução, tá? O que seria isso? Quando ampliamos ou reduzimos uma imagem, uma figura geométrica, por exemplo, ela não perde a característica. Por exemplo, se eu reduzir esse retângulo que está na tela, ele vai continuar sendo um retângulo, ou se eu ampliar, ele vai continuar sendo um retângulo. Ele não vai transformar num quadrado, por exemplo, ou em outra figura, entendeu? Ele não vai perder a sua característica. Tá? Então, numa ampliação e numa redução, os ângulos eles se mantêm o mesmo. O que muda é a medida da largura e do comprimento, tá bom? Se eu ampliar, elas vão ser aumentadas. Se eu reduzir, elas vão ser diminuídas, ok? E sempre eu tenho que aumentá-las ou reduzidas por igual, ok? Por exemplo, se de um lado, se na largura eu dupliquei, o comprimento eu tenho que duplicar também. Se na largura eu aumentei 4 vezes, o comprimento eu tenho que aumentar 4 vezes também. Eu não posso simplesmente aumentar o comprimento 3 vezes e a largura não aumentar. Ou então aumentar a largura uma vez e o comprimento 2. Tá? Tem que ser por igual. Agora eu vou fazer uma ampliação dessa figura, tá? Que é um retângulo. Copiei o mesmo retângulo aqui ao lado. Ok? Agora eu vou dobrar tanto o comprimento quanto a largura, tá? Eu tenho 8 aqui de comprimento, então vamos aumentar mais 8. Eu vou dobrar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, dobrei aqui o comprimento. Ela ainda não é uma ampliação dessa primeira imagem, tá? É simplesmente uma outra imagem, uma outra figura. Para ser uma ampliação, do mesmo jeito que eu dupliquei aqui o comprimento, eu vou ter que duplicar aqui a largura. Então, vamos lá, eu tenho 5 de largura. 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim. Agora sim, por quê? Eu dupliquei o comprimento e dupliquei a largura. Percebe que continua um retângulo, ok? A única diferença são as medidas dos lados, tá? O ângulo continua o mesmo, olha, tudo ângulo de 90 graus, igual ao primeiro, ok? E essa segunda figura, é uma ampliação da primeira. Agora eu peguei aqui uma outra figura e vou fazer uma redução, tá? Dessa figura. Então, primeiramente, vou pegar aqui, copiei, ok? São iguais. Então, uma redução significa diminuir, tá? Então, aqui, este lado aqui, eu tenho 8. Então, eu vou diminuir metade. Então, vou ter que tirar 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Agora, aqui, esse lado, o comprimento, eu tenho 4 unidades, tá? 4 quadradinhos. Só que eu não mexi na largura, ou seja, essa figura aqui não é uma redução dessa primeira figura ainda, tá bom? Aqui na largura eu tenho 10 unidades, então eu vou ter que, para colocar na metade, igual eu fiz com o comprimento, eu tenho que tirar 5, né? Metade de 10 é 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, agora sim eu tenho
uma redução exata daqui proporcionalmente dessa primeira figura, tá? Porque aqui esse comprimento é 8, esse comprimento agora é metade, ele é 4. Esse comprimento aqui ele é 10, agora aqui é metade, ele é 5, ok? Observem, ele continua um retângulo, bom? E para finalizar o conceito de ampliação e redução, é um processo de aumentar ou reduzir alguma coisa, uma figura geométrica, né, como no nosso exemplo, mantendo as características, isto é, a mesma forma, ou seja, este primeiro retângulo não deixou de ser um retângulo quando eu diminuir, quando eu reduzir, ok? Ou esse daqui também, esse retângulo não deixou de ser um retângulo quando eu ampliei, quando eu aumentei, ok? Então aqui, ó, na ampliação, multiplicamos todos os lados pelo mesmo número. Por exemplo, este retângulo menor, ele é uma redução desse daqui, certo? Ou seja, este retângulo maior, ele é uma ampliação dessa, olha só. Então, ó, na ampliação, multiplicamos todos os lados pelo mesmo número. 4 vezes 2 dá 8. 5 vezes 2 dá 10. Perfeito, ok? E na redução, dividimos todos os lados pelo mesmo número. Por exemplo, eu tenho aqui o retângulo maior, vou reduzir. 4 dividido por 8 dividido por 2 dá 4. E 10 dividido por 2 dá 5, tá? Aqui nós temos uma redução ou uma ampliação, tá? Diferente que se fosse assim, tá bom? Essa daqui é uma outra figura que não é uma ampliação nem uma redução dessas duas, ok? Eu vou dar mais um exemplo aqui sobre ampliação e redução, tá? Por que elas têm que ser proporcionais? Quando eu aumento um lado, eu tenho que aumentar o outro por igual. Olha só, eu tenho aqui essa imagem desse cachorro, eu vou aumentar somente aqui o comprimento. Tá vendo? Olha como que ele transformou. Entendeu? Ele perdeu a sua característica. Agora eu vou aqui aumentar somente a largura. Tá vendo que ele perdeu também a característica? Agora, se eu aumentar aqui por igual, tanto a largura quanto o comprimento, olha só, ele não fica distorcido, ok? Eu aumentei, eu tenho uma ampliação dele, ou uma redução, sem distorcer, entendeu? Agora, se eu fizer só de um lado, ele fica distorcido. Se eu aumentar só de outro, ele fica distorcido. A mesma coisa se eu reduzir, entendeu? Se eu diminuir só de um lado, ele fica distorcido.